Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco ao vivo, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM em São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, sempre de meio-dia a 1 ao vivo, como eu falei, pela tvexito.com.br. Portanto, agora, não é, você que nos acompanha, pode participar conosco ao vivo, programa sobre saúde. Já vou apresentar os nossos médicos aqui. Você participa como? Através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. 11 50 81 3782. Ou por e-mail liliane@tvexito.com.br. Muito bem, dos assuntos que iremos tratar, entre muitos assuntos, que a medicina investe em tratamento específico para a dor. Cirurgia bariátrica pode ser feita de 4 modos distintos. Mastopexia revigora os seios sem alterar seu tamanho. Quase 2 milhões de brasileiros não podem comer glúten. Sabia disso? Tudo isso e muito mais na hora e vez do cirurgião Carlos Aurélio Schiavon, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Também conosco o neurocirurgião Cláudio Fernandes Correia, coordenador do Centro da Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Como vai, doutor? Tudo bom. Conosco ainda a nutricionista Karina Bantin, ela que é gerente do Mundo Verde. Como vai, Karina? Tudo bem, vou muito bem, que bom estar aqui hoje, quase que eu não chego a tempo. Mas tá aqui. Maluco, tô aqui. O cirurgião plástico Luiz Anísio Vana, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como vai, doutor? Oi, muito bem, boa tarde, Liliana, é um prazer estar aqui com você também, querida. Muito bem, aumenta a cada ano a preocupação da medicina com o tratamento da dor, tão importante para a qualidade de vida e recuperação do paciente quanto o tratamento da doença em si. Para os especialistas, existem 2 tipos de dor: a aguda, causada por episódios esporádicos, e de curta duração. Agora também, temos que especificar a crônica, que é fruto de problemas diversos e que tem duração contínua. Doutor Cláudio, a gente entendeu como ela aparece, como ela se apresenta, não é? Contínua ou não. Agora, a intensidade dessa dor também vai me dizer algo mais? Bom, isso é muito importante. Primeiro, essa diferenciação entre a dor aguda e crônica, porque a aguda é uma dor importante, sem a qual praticamente o ser humano não sobreviveria, porque ela serve de alerta. Uhum. Você está aqui perto, no Parque Ibirapuera, fazendo um Cooper, correndo, e de repente tem uma dor no peito irradiada para o braço. Essa é um diagnóstico fácil, todo mundo tem uma noção sobre o assunto, vai procurar um profissional porque imagina que está tendo ali um infarto. Uhum. Mas é isso mesmo, jogando bola, tem um trauma na perna, você para de jogar porque houve uma lesão aguda. Então, a dor aguda, ela é naturalmente uma dor muito bem-vinda, sem a qual, como eu disse, o ser humano dificilmente sobreviveria. Aqui tem alguns outros cirurgiões, é claro que no pós-operatório também você tem um bom exemplo de dor aguda, e que depois de 2, 3 a 4 dias, isso vai espontaneamente melhorando, faz parte de um processo, queimado, trabalho de parto, são outros exemplos de dor aguda. O grande problema, e essa sim merece uma questão de tratamento multiprofissional, é o tratamento da chamada dor crônica. É quando ela perde o caráter de defesa, de alerta, e ela é uma doença. Ela acaba com a qualidade de vida do paciente, ela depaupera todas as forças, porque o paciente dorme mal, alimenta mal, relaciona-se socialmente mal. E essa dor, então, ela é merecedora de tratamento. Muitas das vezes, um tratamento extremamente diferenciado em clínicas, onde tem vários profissionais da área da saúde mental, da área da medicina física, da neurocirurgia, como eu, da neurologia, anestesiologista, fisiatras, etc., e que vão, no conjunto, determinar o diagnóstico, se possível, remover a causa. Muitas vezes isso não é mais possível. Ela pode ser fruto até de um tratamento de uma doença oncológica, o tratamento cirúrgico, o tratamento com quimioterapia ou radioterapia pode gerar dor, além do próprio câncer. Então, esses pacientes vão ser tratados de uma maneira multidisciplinar. Também há uma regra básica dentro da medicina, e aqui não é diferente, na qual você tenta tratar o paciente com medicamentos, de preferência dados por via oral, mas muitas das vezes, até por uma condição
clínica do paciente, fica difícil esse tratamento, e aí você tem os tratamentos chamados operatórios, em que você pode implantar sistemas de liberação de medicamento dentro do próprio sistema nervoso, diminuindo a quantidade de drogas e o efeito colateral delas e com melhor resultado terapêutico. Você pode implantar eletrodos que vão estimular áreas que vão inibir a dor. E você pode também, em algumas circunstâncias, bloquear vias de condução da dor. Então, esse é o não arsenal. Necessariamente um indivíduo que sente muita dor está doente. A dor é um sinal de alerta. Uma vez que não é possível ou já foi feito o diagnóstico que ali não está presente uma doença, mas a dor, é possível, então, buscar-se esses tipos de opções. Sem dúvida. Quer dizer, implantar um chip, como é que o senhor falou? Exato. Dentro do sistema nervoso central, encéfalo, da cabeça do paciente, você pode, em áreas específicas, no tálamo, substância cinzenta periaquedutal, são alguns nomes difíceis de serem interpretados por quem está ouvindo, mas são bem definidos já dentro da ciência neurológica, onde você vai implantar esses eletrodos e trazer uma melhora clínica do quadro de dor que esse paciente sofria. Se essa dor for uma dor local, por que eu pergunto isso? Porque eu conheço pessoas, e você deve conhecer também, você que está em casa, não é raro, né? Que você soluciona um problema de uma dor, ela se manifesta com outra dor. Aí vem a chamada doença psicossomática, que fala assim, não, é o todo que está ruim para ela, é o universo dela que está ruim. Aí a pessoa busca o tratamento psicológico, busca o psiquiatra, mas ainda continua vários focos de dores. Esse paciente, com esse retrato que eu estou pintando para o senhor e fazendo, é um possível paciente candidato a ter esse eletrodo? Então, Liliane... Porque não é que a gente duvide que a pessoa esteja com dor. A pessoa tem a dor, mas o quanto esse emaranhado dentro do nosso cérebro é capaz, não é, de sair de um foco e ir para outro. Essa é a minha pergunta, da dor. Então, veja bem, em primeiro lugar, dor psicossomática, na nossa área de atuação, ela é muito mais teórica do que prática. É raríssimo um paciente, não vamos confundir com aquele paciente que simula dor para oferir benefícios. Às vezes quer ficar afastado do trabalho, etc. Não é isso. Isso é muito comum em pronto-socorro. Você está lá de plantão, chega lá um paciente falando que está com muita dor de cabeça que não foi trabalhar. Mas na nossa área de trabalho, a gente não trabalha com pronto-socorro. A gente trabalha... Não estou falando com gente séria. Exatamente. Então, nessas circunstâncias, o paciente que apresenta, como sequela ou não, um quadro de dor frequente, diária praticamente, e que é por lesão neurológica prévia. Sim. E aí pode ser um acidente vascular cerebral, um trauma raquimedular na coluna, ou uma lesão por diabetes ou por herpes ósseo, que o pessoal chama de cobreiro, e que há uma persistência do quadro de dor entre as alternativas. Quando você não tem melhora com aquele tratamento básico, que é o medicamentoso, obviamente você pode ter indicação de implantar, sim, um eletrodo ou um sistema eletrônico de liberação de medicação. Mas aí nós estamos falando de algo que desencadeou. O senhor falou da herpes óssea. Sempre... Né? Mas eu falo assim, tratou-se a herpes. Aí esse mesmo paciente, daí um mês, fala assim, não, mas eu estou com uma dor insuportável no braço. Entendi a pergunta, mas então, nesses casos... Ele muda o foco da dor. Não, existem situações como, por exemplo, a fibromialgia, que afeta 2% das mulheres do mundo, que é uma prevalência altíssima. Algumas dessas pacientes são candidatas a implante de sistema de liberação de analgésico, porque o tratamento convencional básico não surtiu efeito. E essa sim pode ter dor, ora de um lado, ora do outro, predominando, ora na cintura escapular ou na pélvica. E essas pacientes podem até ser candidatas a isso. É por isso que o tratamento da dor, ele é multiprofissional. Entendi. E multidisciplinar, é por isso. É por esta razão. Então, a medicina física foi esgotada nesse paciente, o tratamento com a saúde mental, psicoterapia, psiquiatria foi oferecida a ele? Sim. E se mesmo assim nós tivermos uma condição de necessidade de analgesia com fármacos, com medicamentos, pode ser que esse sistema de liberação seja necessário ser implantado. Muito bem, você continua aqui comigo, está me acompanhando aí ao vivo de 12:00 a 1h, porque esse programa, gente, fica disponível para você
a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, pela tvexito.com.br. Acesse, tá? A cirurgia bariátrica e metabólica, conhecida como redução de estômago, é indicada para o tratamento da obesidade em pacientes que não conseguem perder peso com tratamento clínico. No Brasil, são aprovadas 4 modalidades diferentes de cirurgias: bypass gástrico, banda gástrica ajustável, as derivações, né, bilio-pancreáticas e a gastrectomia vertical, que é as cirurgias, né? Vamos saber aqui do Dr. Carlos Aurelius Schiavon, que ele possa rapidamente exemplificar cada uma delas e o grau de gravidade de risco, porque a indicação a gente já sabe que é para o obeso. Mas é para o obeso mórbido ou é aquele obeso que está acima do peso? E quanto acima do peso? 10 quilos, 20 quilos, 3 quilos? Porque mulher, né? Mulher sempre acha que está acima, né? Sempre acha que está com obesidade. Me ajuda aí, né? Sempre. A mulher sempre está obesa. Ela se olha no espelho e fala, estou obesa. Estou. Nem sabe o quanto é o quilo de obesidade. Vamos dizer, primeiro, para quem é indicado qualquer uma dessas intervenções? Para qual é o peso acima que justificaria uma cirurgia ou escolher cada uma delas? Isso está muito bem definido hoje, né, nas regras que são seguidas no Brasil e boa parte do mundo. O dado mais objetivo é baseado no índice de massa corpórea, que é a relação entre peso e altura. E os pacientes que têm indicação cirúrgica são os pacientes que nessa classificação teriam obesidade grau 2, ou grau 3, que seria a chamada obesidade mórbida, né? E o que é isso? O grau 2 é o paciente que tem o índice de massa corpórea entre 35 e 40. Doutor, o paciente normal, só para ter uma ideia, ele tem IMC máximo de 25. Mas isso geralmente, com a sua experiência, é convertido em quilos, daria mais ou menos quanto? 20 quilos a mais? 15 quilos a mais? Não, em torno de 40 quilos a mais. A começar na escala. Tá. 40 quilos a mais. Então, os pacientes que têm de 35 a 40 de índice de massa corpórea, eles podem ser operados desde que tenha alguma doença associada. O que a gente chama de doença associada? Diabetes, pressão alta, colesterol muito alto, problemas ortopédicos graves de joelho, de pé, apneia do sono e outras doenças que estão associadas à obesidade. E o paciente que está acima de 40 de índice de massa corpórea, ele tem indicação independente de ter ou não ter essas doenças. Então, a partir de 35 já começa a ter indicação. Com esse detalhe, que 35 e 40, entre 35 e 40 seriam os pacientes que têm alguma doença associada. Né? Então, são pacientes obesos graves, não são pacientes obesos leves. O índice de massa corpórea, para quem não sabe, você obtém esse valor dividindo o seu peso em quilos, por exemplo, 100 quilos, dividido pela sua altura ao quadrado. Então, por exemplo, se tiver 1,60 m, você pega 100 quilos, divide por 1,60 m, 1,6 elevado ao quadrado. Ou, mais fácil, 100 quilos, divide por 1,6, depois divide de novo por 1,6, você chega no valor do seu índice de massa corpórea. Muito bem. Baseado nisso, é que o cirurgião escolhe qual é a prática que ele vai ter, né, de intervenção cirúrgica, ou é o paciente? Existe uma discussão muito grande sobre isso. A minha opinião pessoal é que a decisão é mais do médico e, claro, com uma concordância, um aval do paciente. Mas quem entende o que é melhor para o paciente é o médico. Então, ele tem que explicar as possíveis técnicas e, com o paciente concordando, decidir qual é a melhor opção para ele. Certo. Eu queria lembrar que hoje são aprovadas, foi mostrado aí no vídeo. Não, nós vamos mostrá-las de novo, viu, querida Raela? Vamos colocar essa aí, por exemplo, qual que é? O que é? Então, essa é uma cirurgia, a técnica mais recente, a gastrectomia vertical. Chama vertical porque você corta e grampeia o estômago no sentido vertical. Aquela parte que está olhando para o vídeo à direita, ela é retirada, aquela parte mais gordinha. E o estômago vira um tubo, né? Então, essa é a cirurgia mais recente que foi aprovada. É uma cirurgia boa,
mas ela tem que, como eu falei, ser discutida. O médico tem que ver qual paciente vai se beneficiar mais dessa cirurgia. Que paciente se adaptaria melhor a esse tipo de cirurgia? Na verdade, assim, todas as cirurgias podem ser feitas nos critérios que eu falei. Tá? Isso é uma discussão muito grande entre os médicos, mas eu vou dar a minha opinião. Sim. Que essa cirurgia, hoje, eu indicaria para pacientes que não são muito obesos. Quando eu falo muito obesos, dentro já de uma obesidade grave. Então, pacientes, por exemplo, que teriam 45 de índice de massa corpórea, 50 de índice de massa corpórea. Que é mais ou menos mais 100 quilos de sobrepeso. Chegaria não 100 quilos, mas tipo 70 quilos acima do peso. Então, eu tenderia a não indicar essa cirurgia. E algumas restrições, por exemplo, paciente que tem esofagite, aquele refluxo, né? Como essa cirurgia pode facilitar o aparecimento de refluxo, também se o paciente já tem refluxo, eu não indicaria essa cirurgia. Mas isso é um pouco controverso. Mas, tá vendo? Mas a gente aqui tem que dar informação, né? E a sua opinião para nós vale muito, porque o senhor está no dia a dia desse ofício. Eu queria que mostrasse, se for possível, mostrar as outras técnicas, porque é importante dizer também que dessas 4, 2 já não são tão utilizadas mais. Olha só. Né? Vamos ver então, essa cirurgia, existem 2 tipos de derivação biliopancreática, que é um nome meio feio, mas, na verdade, o mais importante dessa cirurgia é que você faz um desvio do intestino bastante importante. Tá. Então, a absorção do alimento é feita num pedaço pequeno do intestino. É quando o alimento encontra os sucos digestivos, bile, suco pancreático, líquidos gástricos. Por que ela tem sido cada vez menos feita? Porque esta é a cirurgia que pode ter algumas complicações nutricionais graves. Tá. Então, é o paciente que, apesar de emagrecer, ele pode ficar desnutrido. Ele fica verde. A cor da pessoa muda. Então... Eu só não pode falar isso, mas eu posso. Então, assim, você vê que realmente o paciente altera por falta de vitamina. Eu acho que ele troca a doença obesidade por uma outra doença que é a desnutrição. Só desculpa, mas é como eu vejo, porque eu tenho pessoas muito próximas, né, que fizeram, e o senhor foi muito, muito responsável em dizer isso, que cada vez menos é feita, porque eu acho que é tão agressivo quanto a obesidade. É uma opinião de leiga, mas de pessoa que vê de perto o assunto. Então, essa é uma técnica que ainda é realizada. Tem alguns que advogam quando o paciente... A gente chama de super obesidade, que são aqueles pacientes que têm 70, 80 de índice de massa corpórea, aqueles que quase não saem da cama. Então, precisaria de um tratamento mais agressivo. Mas isso é a exceção. Mas é irreversível? Não, ela é reversível. Tanto é que a gente, às vezes, faz a reversão parcial da cirurgia em pacientes que ficam desnutridos para melhorar a nutrição desses pacientes. A outra técnica que quase não é mais realizada, se puder encontrar, é a da banda gástrica. Não sei se você consegue mostrar aí a figura, mas é aquela cirurgia que coloca um anel no estômago. Então, que, na verdade, faz uma restrição forçada da quantidade de comida que o paciente vai comer. Principalmente de sólidos, isso é bom frisar, porque quando é a dieta líquida, não é essa daí, é uma que tem um anel. É essa. Então, lá é como se enforcasse o estômago lá em cima com aquele anel. Essa cirurgia está quase que abandonada. Porque o anel estoura? Não. Rompe? Ele também pode acontecer isso, mas, na verdade, é uma cirurgia que os resultados a médio e longo prazo são ruins. Então... A maioria dos pacientes que colocou banda já retirou sua banda por resultados ruins. E o paciente, assim, ele continua com fome, porque essa cirurgia não muda nada nos hormônios intestinais e as outras mudam. E mesmo assim ele não consegue comer porque tem aquele anel. Então, essa cirurgia e aquela derivação biliopancreática são cirurgias quase que não mais realizadas. Certo. Então, sobram 2 cirurgias que são as mais realizadas, que é a gastrectomia vertical, que não é essa daí. Essa é a gastrectomia vertical. E a outra técnica que você mostrou, que é o chamado bypass, que é a cirurgia mais realizada no mundo. Essa aí? Essa é a cirurgia mais realizada no mundo. Ela tem um desvio intestinal, só que é um desvio intestinal de pequena quantidade de intestino. Então, a parte do intestino que absorve o alimento é bem grande ainda.
Tá. Então, as complicações nutricionais são bem mais restritas. São, basicamente, algumas deficiências de alguns sais minerais, mas que são, na maioria dos casos, facilmente repostos com acompanhamento da nutricionista, com reposição de algumas vitaminas por via oral mesmo. Na grande maioria das vezes, você consegue contornar alguma eventual deficiência. E raro você ter sucesso. desnutrição. Sim, que nem eu disse, a cirurgia mais realizada no mundo e no Brasil ainda é essa cirurgia do bypass, porque ela é que comprovou os melhores resultados com os menores chances de ter algum problema. Agora, doutor, essas cirurgias são cirurgias menos invasivas ou, como qualquer outra, que precisa de internação, precisa de tempo de estada no hospital? Todas as cirurgias... Também é importante dizer que todas as cirurgias, os 4 métodos, hoje podem ser feitos por videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que faz pequenos cortes, não abre um corte grande na barriga. Então, isso já diminui muito o tempo de internação, a evolução do paciente é bem melhor. Mas todas precisam de internação, todas são feitas com anestesia geral e todas têm cuidados a serem feitos, entendeu? Não são cirurgias que... você faz no consultório, não é isso. Qual é o maior desconforto como queixa lá dos pacientes pós-cirurgia? Nos primeiros dias, como o nosso colega neurologista já falou, é uma dor aguda de pós-operatório, nos primeiros dias. Porque mexeu. Mas o que incomoda mais, vamos dizer, é a mudança na dieta. Né? Então, o paciente tem que se submeter a um período de transição. A líquida acontece por quanto tempo? Entre 10 a 15 dias. Alguns preferem deixar mais tempo, mas eu acredito que 10 a 15 dias é um tempo suficiente. Depois você vai para uma dieta mais pastosa e progressivamente vai voltando a uma dieta Vou falar umas habitual. coisas que eu fico sabendo também que vale a pena de comentar. E fala assim, eu vou para dieta líquida. Vai lá, pega um leite condensado e manda para dentro. Sorvete à vontade. É por aí ou não? É a restrição também dentro do líquido? Dificilmente isso acontece no começo, porque aí o paciente no início ele está muito empenhado em perder peso e tal. Isso é uma coisa que pode acontecer no médio e longo prazo. Tá. Eu sempre digo para os meus pacientes, é uma coisa importante a gente dizer aqui, cirurgia bariátrica é o início do tratamento, não o fim. Muito bom. Então, assim, por que é o início do tratamento? Porque o paciente que faz cirurgia bariátrica ele tem que se tratar para o resto da vida. Ele tem que adotar hábitos alimentares adequados para o resto da vida. Ele tem que fazer atividade física para o resto da vida, como qualquer outra pessoa, né? É natural que ganhe um pouco de peso ao longo da vida? Todo mundo ganha um pouco de peso ao longo da sua vida, com raríssimas exceções. Então, o paciente tem que se adequar a um estilo de vida saudável. Então, o paciente que faz isso que você falou, toma leite condensado e faz outras coisas, é um paciente que nenhum tipo de cirurgia vai resolver o problema dele. Então, assim, pacientes que adotam hábitos... De sabotagem? De sabotagem. Porque é isso. A si próprio, né? A si próprio. Infelizmente, a solução é muito difícil. É muito difícil. Então... eu friso isso. A cirurgia é o início do tratamento, não o fim. Algumas pessoas acham que é o fim. E daí para frente ele pode fazer o que ele quiser, que ele nunca mais vai engordar. Não é verdade. E o balão gástrico? Então, o balão é uma opção não cirúrgica, é feita por endoscopia. Essa sim pode ser feita ambulatorialmente, né? Eu diria que hoje o balão... se ele tem uma indicação, teria uma indicação nos pacientes que a gente chama de sobrepeso. Sobrepeso, o que é? O IMC entre 25 e 30. Não é chamada obesidade. Está acima do peso, mas ainda não é obesidade. Nesses pacientes, ele funciona como um apoio e até com um resultado bom para o paciente que quer voltar a ter um peso normal. Em obesidade propriamente dita, os resultados a médio e longo prazo não são tão bons assim. O paciente até consegue, às vezes, perder peso, geralmente não tudo que precisa perder, porque, como eu falei, ele está pelo menos 40 quilos acima do peso. Então, às vezes, ele perde um tanto de peso, mas não tudo que precisaria perder. Água engorda? Não. Eu fico imaginando assim, vou falar bobagem, porque aqui a minha função é essa também, porque o telespectador está me ouvindo lá e ele, por vezes, pensa igual a mim também. Se eu beber bastante líquido antes das refeições, eu ocuparia o espaço do meu estômago?
Veja, isso até pode acontecer. Primeiro que... É um raciocínio bom, lógico eu ou não? vou entrar aqui no campo da nutricionista. Geralmente, a gente trabalha junto com a nutricionista, mas os líquidos, independente do paciente ser operado ou não, eles deveriam ser usados, depois você confirma isso, fora da refeição. Ou antes da refeição, uma meia hora antes, ou depois de um período da refeição. Porque, geralmente, se você usa líquido junto, toma muito líquido junto da refeição, você Não, dilui. tô falando antes mesmo. Meia hora antes, eu vou beber meio litro de... Eu fico imaginando balão, sabe? Claro, deve. Não, Karine. acho que não. Então, assim, ó, eu vou Então. encher meu estômago de água... Essa água vai passar para frente e você Não, vai ter então, fome a de novo. proposta da dieta, em especial, pode observar que até as cirurgias é o quê? De reduzir o estômago. O estômago, ele aumenta, ele tem uma elasticidade, ele aumenta e ele diminui. E aí, o que acontece? Quando a pessoa entra numa dieta, a proposta é que, aos poucos, o estômago vá reduzindo o tamanho habitual dele. Para quê? Aos poucos, a pessoa vai ficando saciada com menos comida do que habitualmente. Porque no topo do estômago é que ficam as células que vão chegar e vão produzir o hormônio de saciedade. Então, se a pessoa toma água, ela está se sabotando também. Além do que, a água em contato com o alimento, ela vai fazer o alimento inchar ainda mais. Aí a pessoa vai ficar empanturrada e dentro de menos do que 3 horas, que seria o ideal, um alimento deveria saciar por 3 horas, mais ou menos. Menos do que 3 horas, ela vai estar com fome de novo. Não, porque eu vejo essas técnicas também de fibra, né? Que você ingerindo bastante fibra antes das refeições, você tem condição de fazer menos, a sua refeição ficar menor. Mas É a isso? fibra é diferente. A fibra é diferente por quê? Isso. Por quê? Porque a fibra, ela tem a celulose, que o nosso organismo não digere, e aí ela demora um tempo mais no nosso trato gastrointestinal. E aí, realmente, ela tem esse efeito. Agora, a água, não. A absorção da água é muito rápida em todas as partes do organismo. Então, com isso, você vai estar só se empanturrando mesmo, se enchendo Não e tem logo nada vai que seja esvaziar. livre, gente. Né? Mas Você só- pode à vontade. Deixa eu só me intrometer um pouquinho, Vai, Liliana. Uma doutor. coisa que é muito importante falar, 70% de tudo que é vivo é água. E um detalhe muito importante é que na maioria das pessoas comem não por fome, e sim por desidratação. Tem aquelas pessoas que não tomam nada de água. Por quê? Ele come muita comida e ele já está se hidratando com a comida. E com isso, acaba se hidratando em cima de muita caloria. Então, a grande importância da água é você se hidratar. E aí comer só pela caloria, não pela água. Então, isso faz um grande diferencial. Muito também. bom. Tá gostando aí? Você pode e deve participar conosco também. Nós estamos ao vivo pela TV Êxito, pela Rádio Trianon, pela rádio também lá de Santos, 810 AM, de meio-dia a 1. Portanto, você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. 5081 3782. Vou voltar a esse assunto aí do estômago e também com o nosso neurologista, mas agora vamos ao assunto que também interessa muito a todos nós, né? Muitas mulheres vêm procurando aí a mastopexia ou lifting das mamas. Essa cirurgia visa levantar a área do busto sem aumentar os seios. O procedimento é indicado para mulheres insatisfeitas com a forma do seu seio, com a queda ou ainda ex-obesas que passaram por uma grande perda de peso e também, né, como consequência, apresentaram estrias devido à flacidez resultante do emagrecimento. Nossa, para você que está pela TV Êxito aí, é possível ver a técnica, viu? Então, corra aí para o seu computador, acesse tvexito.com.br e veja ao vivo aí do que se trata, doutor. Estou impressionada. Ali não é uma troca de prótese ou uma colocação dela? É assim, a cirurgia de mastopexia, ela dá um resultado muito bom naquela pessoa que tem uma pele mais firme, que tem a mama com mais glândula do que com gordura. Quando a mulher é aquela mulher que já tem mais flacidez e tem menos glândula e mais gordura na mama, mesmo que ela não queira aumentar essa mama, às vezes há a necessidade de você fazer essa montagem da mama, que é a mastopexia, e adicionar uma prótese. Então, não são todas as pacientes que a gente tem um resultado satisfatório só com a montagem da mama.
E essa é uma cirurgia que mudou muito nos últimos 5 anos. Porque a primeira evolução dessa cirurgia foi assim, se diminuía um pouco da mama, colocava-se uma prótese pequena, em torno de 100 ml, e ela dava um resultado um pouco melhor do que quando você só montava a mama. Aí foi se vendo com o tempo que essa prótese, mesmo pequena, ela pesava e a mama acabava cedendo novamente. Então, já tem um certo tempo que o que se está se fazendo? E principalmente naquela pessoa que não quer aumentar muito a sua mama. A gente reduz a mama a um grau mínimo dessa mama e coloca-se uma prótese um pouco maior e embaixo da musculatura, que aí a gente consegue essa sustentação necessária para que não haja mais a queda. E é uma cirurgia muito usada também em pessoas que têm muitos granulomas, muitos nódulos na mama, que às vezes ela ainda não está com câncer, mas é uma pessoa sugestiva a ter câncer. Então você faz aquele esvaziamento mamário e coloca a prótese embaixo da musculatura, conseguindo esse rendimento melhor na mama dela. E evitando, inclusive, o aparecimento, o desenvolvimento dessas células? Poderíamos dizer isso? É um tratamento que você previne. Então, não são todas as pacientes, mas tem várias pacientes que têm aquela mama endurecida, tem vários caroços. Então, a gente chama aquilo de fibrose. E isso, às vezes, pode... Como a pessoa tem muita fibrose, pode aparecer um tumorzinho e ela não distinguiu o que é fibrose e o que é um tumor realmente, um câncer. Então, nessas pacientes com maior perspectiva de terem tumoração, dos tratamentos é realmente esse. Você faz um esvaziamento dessa mama e coloca uma prótese embaixo da musculatura. E com isso você tem um efeito estético muito bom e você já faz uma prevenção para aquela pessoa que tem essa maior chance de um câncer. Muito bem. Olha aí, gente, eu quero contar para vocês também que quase 2 milhões de brasileiros não podem comer glúten. A farinha usada no pão, macarrão e doces é um veneno para quem tem a doença celíaca, que atinge quase 2 milhões de brasileiros. O vilão é o glúten, proteína encontrada na maioria dos cereais e que causa intolerância alimentar aos portadores da doença. É preciso estar atento a sintomas como diarreia, um deles, né? Porque tem outros também, dificuldade de crescimento, fadiga e procurar ajuda médica se eles persistirem. A intolerância ao glúten aparece em que momento? Desde a primeira infância? Então, até a gente acabou comentando que tem a diarreia, mas existe um problema que existem pacientes que são assintomáticos. Olha. Que, às vezes, a pessoa não sabe que ela tem essa intolerância ao glúten. Na verdade, hoje, existem pesquisas que estão relatando a seguinte... o glúten, na realidade, ele não está fazendo muito bem a muitas pessoas, mesmo aos que não são intolerantes. Por quê? A farinha de trigo, ela tem o glúten que dá a elasticidade das massas, ok? E aí, essa elasticidade no nosso intestino, muitas vezes, ela pode acabar se acumulando nas microvilosidades intestinais, que é o quê? Esse aí são alguns efeitos que pode causar em pessoas que são intolerantes. Nossa, parece feridas Sim, no corpo. Porque na verdade ela acaba gerando uma certa alergia ao organismo e a alergia ela se manifesta de qualquer forma. Dentre essas, essa é uma forma de manifestação da intolerância do glúten. E aí o intestino ele vai ficando intoxicado, o organismo, né? Então tem muita gente que tem dificuldade de perder peso por causa do consumo excessivo do glúten. Mesmo, a gente está falando mesmo daquela farinha dita integral? Então, a Também farinha contém é glúten? assim, a farinha vinda do trigo, da cevada, a aveia, esses contêm glúten. Tá. O amido, que seria a fécula de batata, a fécula de mandioca, a batata doce, o arroz, esses não contêm glúten. Entendeu? E aí, o que acontece? A pessoa, eu não sei se tem alguma foto das microvelocidades intestinais. Acho que não. Mas, assim, as microvelocidades intestinais, elas são onduladas. Ok? E aí, cada alimento, ele vai passar, cada nutriente vai passar por essa porta. Vamos colocar assim, vamos chamar de portinha para as pessoas entenderem com maior facilidade. Com isso, o glúten, ele às vezes vai se acumulando nessa região e a pessoa fica impossibilitada de absorver nutrientes como minerais,
como vitaminas, só que ela vai sentir sempre fome, porque quando o organismo está com falta de nutrientes, ele vai transmitir isso para o corpo como fome. Então, a pessoa sente fome, ela come, mas ela absorve carboidrato, às vezes ela absorve proteínas. O que é fome para nutricionista? O que é fome para o gastroenterologista? Porque para o neuro também eu quero saber o que é fome. E para o cirurgião plástico, entende muito o que é fome, porque quem vai lá muito gordinho também vai para o cirurgião plástico, né? Qual é a definição de fome para o neurologista? Eu vou até aproveitar a sua pergunta. Lembra que foi dito aqui sobre beber alguma coisa antes para tentar saciar? Tem que lembrar que a saciedade, na verdade, não é no estômago, é lá no cérebro. Então, quando a pessoa faz uma ingestão, é uma das recomendações até de comer vagarosamente, porque você tem mais chance de, ainda antes de comer demais, que essa substância, a glicose, vá até o cérebro, no hipotálamo, e atinja o centro da saciedade e a pessoa fique mais satisfeita assim, com pouca coisa que se alimentou. Porque se ela é muito rápida no alimentar, ela não dá tempo ainda do encéfalo, do cérebro, responder favoravelmente. Então, a fome tem muito a ver com o estado mental. Tanto é que nas cirurgias que hoje existem, cirurgias para redução de peso, há uma corrente enorme de pesquisa a respeito de implantes de eletrodos no hipotálamo, que lá tem um centro da saciedade, centro da fome, exatamente para manipular, do ponto de vista de chamada neuromodulação, essas duas áreas, uma querendo que aumentar o apetite, a outra reduzir. No fundo, é muito mais complexo do que simplesmente quando a gente observa fisicamente uma pessoa, essa questão da obesidade. Olha, então eu vou falar para o senhor que eu sou uma pessoa que, de público, estou me candidatando a ser cobaia desses eletrodos, viu? Quem quiser lá, estou lá, firme e forte para fazer isso. Existe aí bastante, pesquisa. Já tem trabalhos, já tem resultados, inclusive, mas ainda aqui no Brasil eu chamaria isso, entre nossas áreas de atuação, de off-label, que não está ainda aprovado pela Anvisa. Mas são caminhos que estão avançando de pesquisa. E como também para a droga, né? Para aquelas pessoas que são... outra área, que é a área da minha atuação, o tratamento da síndrome de adição por questões de implante de eletrodos em núcleo accumbens, por exemplo, é uma área, cápsula interna é outra área do encéfalo, onde você coloca esses eletrodos para inibir essa impulsão que esses pacientes têm. Na verdade, nós falamos aqui de doenças de alta complexidade. O nível de conhecimento hoje não é pleno para justificar todas elas. Tem muita coisa ainda. A gente não deve se vestir de uma situação de experts para justificar todos os acontecimentos e saber que tudo é muito dinâmico. Há uma frase que eu aprendi há décadas atrás que fala que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. E não deixa de ser real isso aí. Claro. E a gente tem que estar imbuído dessa ideia de que as coisas vão caminhando cada vez mais. Um dia, talvez, geneticamente, você consiga modificar aquele paciente que tem geneticamente essa condição de obesidade. E aí, esse paciente certamente não vai precisar de nenhuma dessas intervenções. Mas é muito comportamental mesmo e mental, porque quem se propõe a fazer dietas, e aí são aquelas pessoas que não estão no avanço da obesidade mórbida, né, doutor? Porque essas já passaram por várias tentativas. A gente sabe, conhece muito bem, que quando ela muda o seu comportamento diante da comida, tudo já se acerta ali em 50%, não é? Exato. Porque eu continuo querendo saber, antes de fazer o comercial, o que é fome para o gastroenterologista? É um desconforto no estômago? Olha, antes de... Não, a fome é uma defesa, né? De qualquer organismo vivo, animal, né? De você manter uma nutrição. Então, você tem fome porque você precisa se alimentar. Se você não tivesse fome, você poderia passar... Poderia passar vários dias sem comer, né? Até tem gente que tenta fazer isso, mas define, é extremamente eu entendi complicado. A importância da fome, mas define para mim como que o senhor vê a fome. A fome é um incômodo no estômago, é um vazio, é o que é?
Até existe Como ela essa se sensação. apresenta? As pessoas descrevem como É uma dor de sensação. cabeça? Eu pensei, o neurologista fosse falar assim, é uma Você dor de cabeça. pode ter dor de cabeça, pode decorrer da baixa da glicose. Né? Então, acho que se você ficar muito tempo em jejum, a glicose no sangue começa a diminuir, você pode até ter um pouco de dor de cabeça. Até desmaiar. Você pode ter vários sintomas subsequentes à falta de nutrientes, evidentemente. Inclusive o que ele falou também da água, né? Da hidratação. Agora, eu queria dizer uma coisa importante, né? Que o conhecimento avança muito e uma das coisas mais importantes em relação ao tratamento da obesidade é tirar o estigma da obesidade. Porque, assim, a gente tende a tratar o obeso como uma pessoa indolente, preguiçosa, que não tem vontade de fazer as coisas. E hoje a gente sabe que a obesidade... Bom, já se sabe há algum tempo que ela é multifatorial, tem vários fatores envolvidos, e muitos deles fora do controle da pessoa. Então, assim, o metabolismo é diferente, uma série de coisas são diferentes. E outra coisa, fazer dieta é uma das coisas mais difíceis que existem. Por quê? Quando você faz dieta, você está indo contra a natureza do seu organismo, que é se manter vivo. Então, existem vários mecanismos hormonais que, quando você começa a fazer dieta e você vai perdendo peso, quando você atinge em torno de 10% de perda de peso, por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, que ele quer perder um pouco de peso, quando ele perde em torno de 6, 7 quilos, tem tantos mecanismos contra que você já não consegue mais manter essa dieta. É por isso que as pessoas desistem de fazer dieta. Não é preguiça. É porque um monte de coisa fala para o seu cérebro que você não está fazendo uma coisa que é inadequada para o seu organismo, que você tem que voltar a se alimentar. Né? Então, fazer dieta é muito difícil. Por isso que a cirurgia funciona, porque ela muda esses mecanismos. Então, um dos motivos da cirurgia bariátrica funcionar, a gente sabe hoje, não é só uma questão de restrição, uma questão que vários hormônios se modificam e a pessoa consegue atingir essa perda de peso sem tanto sacrifício. Muito bem. Fome para nutricionista é o quê? É a necessidade do organismo por alimentos, que no caso eles podem ser macros, que a gente chama, que no caso é o carboidrato, a proteína, ou micro. E hoje em dia existem muitas pessoas que são obesas, mas que têm deficiências micronutricionais, que são as deficiências dos minerais e das vitaminas que regulam o organismo, que vão regular também a fome. Muito bem, vou fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Esperamos você. Hoje a gente está aqui para fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é indicar bem. A cada programa, trataremos de um assunto específico em pequenas doses. Meu nome é Lúcia Coutinho e eu sou odontopediatra. E teremos muita coisa interessante ainda a ser abordada. Mundialmente conhecido como Rei do Rock, Elvis Presley foi um dos maiores ícones de sua época. Sério. Vem aí, o seu programa de justiça. Papo sério? Papo sério? Papo sério, pra vocês. Estamos de volta com o programa Gente que Fala e você aí nos acompanha pela TV Êxito. Estreia na TV Êxito, não perca, viu? Acesse a tvexito.com.br, muitas novidades aí. Baixe o aplicativo também, é de graça, em qualquer plataforma que você tenha de celular. Pode ir até lá e procurar pela TV Êxito e venha nos acompanhar 24 horas de programação ao vivaço. Muito bem, hoje, mais uma vez, eu converso com ele, satisfação enorme em recebê-lo aqui. Dr. Nelson Letísio, que é o nosso cirurgião plástico de plantão às quartas-feiras, que sempre esclarece muitos assuntos para nós. Muito bem, doutor Nelson, o que podemos dizer em relação aí à cirurgia bariátrica e à plástica, hein? Tudo bem? Tudo bom, Liliane? Tudo ótimo. Antes de mais nada, quero parabenizá-la pelo evento de segunda-feira. Muito bom, parabéns. Muita gente chique, muita gente importante prestigiando. E você, como sempre, linda. Muito obrigada. Todo mundo lá prestigiando você com muito carinho, com muita reconhecimento do seu trabalho, Liliane. Agora, doutor Nelson, deixa eu contar aqui a festa de um ano
por um ano na TV Êxito, você pode e deve conferir, você ouvinte aí que falou, eu não vi, eu não acompanhei ao vivo, porque nós fizemos ao vivo, pode acessar tvexito.com.br e a festa vai estar lá à sua disposição para que você acompanhe, tá bom? Muito bem, doutor Nelson, e alegria muito grande ter recebido o senhor lá, bem como membros da sua equipe, viu? Eu que agradeço, Liliane, e tive o maior orgulho de estar lá junto com você, né, cara? Muito obrigada, muito obrigada. E aí, a cirurgia bariátrica e a plástica, qual é, na sua opinião, a relação entre elas? Olha, Liliane, é um caso sério, é um caso meio problemático. Eu estava ouvindo o seu programa aí, e realmente, cada um tem uma opinião, e a opinião diverge, claro que cada um tem a sua ótica. A gente pega muitos pacientes no pós-operatório bariátrico, um ano e meio, quando o paciente está apto para fazer as correções cirúrgicas, estéticas ou funcionais do paciente, nós pegamos muitos pacientes desnutridos. Então, como o colega estava falando com propriedade, as técnicas estão mudando, as técnicas estão se aprimorando. Mas, às vezes a gente vê, eu queria falar com a nutricionista também, que ela pensasse no assunto, se o obeso mórbido se conseguisse, no pré-operatório, fazer todas as restrições que ele fica exposto do pós-operatório da bariátrica, ele ficaria magro sem a cirurgia. Entende? E não ficaria desnutrido. Esse é um problema muito sério, porque se a pessoa for levar certinha, ela vai ter tantas restrições no pós-operatório da bariátrica, se ela fizesse antes, ela não precisaria fazer cirurgia. Então, é complicado e a gente vê muitos pacientes anêmicos, muitos pacientes desnutridos. Então, é complicado. A gente está numa fase de transição, de acerto dessa cirurgia bariátrica, que ela tem que ser bastante pensada, ela tem que ser bastante estudada e não simplesmente ser, vamos dizer, a panaceia de resolver todos os problemas. Ficou gordinho, passou de tanto do não sei quanto da índice de massa corporal, tem que fazer a cirurgia. Tem que tomar cuidado, porque a gente pega os pacientes no pós-operatório para mama caída, abdômen caído, uma série de coisas, com sérios problemas, com problemas que eles poderiam, às vezes, muito bem ter sido evitados ou minimizados. Então, eu posso imaginar, inclusive, que com falta, né, desses nutrientes aí necessários, muitas vezes ele não pode nem ser submetido a uma cirurgia plástica, sim ou não? No fim, acaba sendo submetido, porque, às vezes, o malefício de deixar um abdômen muito caído, uma mama muito caída, psicologicamente para o paciente, é pior do que tentar expô-lo a uma cirurgia e tentar recuperar alguma autoestima, entende? Porque a gente acaba trabalhando com autoestima, a gente trabalha com uma série de coisas que são envoltas na cirurgia bariátrica, entende? Que é uma entidade a cirurgia bariátrica, é um problema sério, que a obesidade está aumentando no mundo todo. E a gente tem que fazer um alerta, entende? Como o colega falou, a cirurgia bariátrica é o início de um tratamento, mas de repente pode ser evitada, porque ela causa um monte também de inconvenientes que, puxa vida, se 10 anos antes o paciente tivesse pensado, ele não estaria ali. Agora, de repente, o paciente viu, não, depois lá na frente eu faço uma bariátrica. Não é por aí, né, Liliane? Não é. É certo. Ô, doutor Nelson, nós queremos agradecer aqui a sua participação, adoramos ouvir a sua opinião. O doutor Nelson Letísio, que é membro titular da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e fundador secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e Cirurgia. Um grande beijo. Um beijão e bom trabalho, Liliane. Olha, parabéns e mais uma vez eu tive o maior orgulho de poder participar junto com vocês lá desse evento de vocês, que foi magnífico. Parabéns, um ano Liliane. da TV Êxito. Um beijo, querido. Beijão. Tchau. Olha aí, gente, eu quero te fazer um convite. O Rotary Clube de São Paulo, da Vila Guilherme, organiza pelo 3º ano consecutivo sua campanha de doação de sangue, que visa reduzir o déficit do produto nos hospitais paulistanos. A campanha, que coletou 100 bolsas em 2011 e 200 em 2012, pretende superar a marca de 300 bolsas de sangue neste ano. A coleta será feita até sexta-feira, dia 25 de outubro, nos postos da ProSangue do Hospital das Clínicas, no período da manhã, e do Hospital do Manaqui, no período da tarde. A campanha conta com o apoio de empresas parceiras da Guarda Civil Metropolitana e de 15 subprefeituras da cidade de São Paulo. Informações, rotaryvilaguilherme.com.br. Vamos ajudar. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais e outras informações sobre saúde. Fique conosco. Até já. Não existe justiça sem advogado. O
programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala pela tvexito.com.br. Olha, já, você telespectador, você ouvinte, pode participar aqui comigo. 50813782 é o telefone do ouvinte, ou ainda pelo liliane@tvexito.com.br, tá bom? Eu aguardo já o seu chamado, já a gente volta a esse assunto aí. Nós fizemos algumas considerações sobre a cirurgia bariátrica. O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor Carlos? Só queria dizer que é lógico que seria muito bom que a população no mundo inteiro se atentasse ao ganho de peso. Uhum. Só que, infelizmente, com a oferta de comida de baixa qualidade e hipercalórica que existe hoje, com o sedentarismo que existe hoje, a gente está assistindo essa epidemia de obesidade. Só queria discordar um pouco do nosso colega, no sentido que acho que isso é importante para a população, que o paciente que atinge a obesidade mórbida, infelizmente, as opções de tratamento dele são muito restritas. Basicamente, a única que oferece um resultado melhor é a cirurgia. Uhum. Essa é a grande verdade. São exceções os casos que do paciente são obesos mórbidos e conseguem perder peso sem a cirurgia. É a exceção. Perder e manter, né? Por um tempo mais prolongado. É porque perder até é fácil, manter que é o difícil. Agora, é lógico, se a gente conseguir conscientizar a população de que ela tem que se manter numa vida mais saudável e não ganhar peso para chegar numa obesidade mórbida, é o que todo mundo está tentando. Uhum. Inclusive os governos, né? O governo americano tem campanhas aí da primeira-dama, tentando que as pessoas, os americanos, comam direito e tal, mas até agora a gente está perdendo a batalha. Por e-mail chegam perguntas para nós, é a seguinte: a decisão da cirurgia bariátrica tem idade mínima e qual seria essa idade mínima? Acabou de sair uma portaria do SUS, faz poucos meses, que a idade mínima foi reduzida para 16 anos. Isso pode parecer assustador, mas infelizmente, dando continuidade ao que eu estava falando, a gente tem hoje obesidade infantil, cada vez mais severa. E a gente tem adolescentes que estão com a sua vida tolhida por causa da obesidade, não saem de casa, não fazem nada. Então, a obesidade mórbida em adolescente, a cirurgia pode ser uma opção. É lógico que muito bem trabalhada e muito bem avaliada, mas a idade mínima hoje seria 16 anos. O Amilcar, do bairro Bom Retiro, doutor Cláudio, tem uma dor do lado esquerdo, parece do nervo ciático. Começa nas costas e vai até embaixo da perna, e me impossibilita, inclusive, de andar. É comum essa dor? Tem algum tratamento? É bastante frequente. Talvez ele não esteja errado, talvez ele tenha aí o que se chama de lombociatalgia, que é a dor lombar irradiada para o membro inferior, no caso de um dos lados. E tem várias possibilidades, mas uma delas seria que o disco que fica entre uma vértebra e outra tenha se rompido, parte dele foi em contato com a raiz que forma o nervo ciático e é claro que aí, fazendo o diagnóstico de certeza, tem várias opções de tratamento. Sempre lembrar que o tratamento, na medida do possível, ele é conservador. E, em alguns casos, ele vai ser encaminhado para um procedimento operatório. A minha especialidade é neurocirurgia, mas de praticamente 200 pacientes que eu vejo por mês, não opero nem 10%. Então, realmente, 90% desses pacientes são conduzidos e melhorados na sua clínica através de um tratamento conservador, quer seja medicamentoso, fisioterapia e assim por diante. A Abilene, da Ponte Rasa, obrigada pela participação, diz assim: tenho 68 anos e pretendo fazer uma cirurgia para levantar a pálpebra. Queria pedir seu conselho. Com essa idade, eu posso ainda? O que o senhor me diz? Lógico que pode. O que determina... Menina, 68, minha filha, nós vamos viver até 90 e tanto. Olha que maravilha, né?
O que determina a possibilidade de fazer a cirurgia não é a idade, é se a pessoa está bem. Então, a pessoa fez os exames laboratoriais, passou no cardiologista e ela está apta a fazer aquela cirurgia, ela pode ter 100 anos de idade e ela vai fazer a cirurgia. Lógico que dentro do bom senso. A cirurgia plástica, ela abraça todas as tribos. Da mesma maneira que o cirurgião plástico opera aquela pessoa que está um pouco mais obesa, que é sedentária, que não faz nenhum exercício e que a plástica vai já dar pelo menos iniciar uma modelagem no seu corpo, ela também opera aquela pessoa que está na academia, que quase não tem gordura para retirar, mas tem aquela gordura localizada, que se ela não tirar cirurgicamente, não vai sair com dieta e nem com exercício, porque isso ela já faz a rigor. Então, a cirurgia plástica hoje, realmente, ela tem todo mundo na cirurgia plástica. A Mônica de Perdizes, doutor Cláudio, tem uma dor nas costas do lado esquerdo, mas parece muscular, formiga muito e às vezes a dor também vai para o outro lado. Pode ser algo ligado à circulação? Como identificar? Muito provavelmente não é ligado à circulação, mas vê que, por coincidência, as duas perguntas até agora a mim dirigidas foram relacionadas à dor lombar. Em termos de prevalência, que é a frequência do surgimento de um diagnóstico, a dor mais comum que tem no planeta que nós vivemos é a cefaleia. E, em segundo lugar, é exatamente a dor lombar. Muitas das vezes, a dor lombar é provocada por contraturas musculares, é chamada síndrome dolorosa miofacial. Mas tem causas traumáticas, causas ligadas ao estojo ósseo, causas ligadas também a processos inflamatórios. Então, a história do paciente, o exame físico feito neste paciente e, eventualmente, alguns exames de imagem vão dar, com certeza, a possibilidade ao profissional de um diagnóstico correto e delinear um tratamento que possa ajudar o paciente a recuperar a sua situação. A Roberta do Paraíso, para o doutor Carlos, qual é a sua visão sobre os planos de saúde que, mesmo após a obrigatoriedade para a realização de procedimentos, torna a cirurgia muito burocrática? Queria saber também onde o obeso pode encontrar esse serviço com mais facilidade. O Sistema Público de Saúde está disponível? Acho que isso não é uma particularidade da cirurgia bariátrica. Infelizmente, muitos planos de saúde oferecem dificuldade para vários procedimentos. A cirurgia bariátrica talvez seja um dos que são importantes, né? Eu acho que se você tem indicação, seus contratos estão todos adequados e o seu plano de saúde não fica protelando o procedimento, infelizmente acaba sobrando a via jurídica. Veja bem, não estou estimulando que as pessoas busquem a justiça para atender os seus problemas, mas às vezes ela é necessária, porque realmente, infelizmente, alguns planos de saúde, apesar da obrigatoriedade e do paciente ter indicação, não liberam, ficam protelando. O senhor não pode falar, então eu posso. Inclusive, ontem recebemos aqui uma advogada especialista no assunto de plano de saúde, com muito sucesso, muito êxito, como é a nossa televisão, né? Busque. São 3 nãos lá que, com a justiça, o negócio funciona. Porque se a pessoa precisa... Não é caso de depois ficar discutindo com o atendente, que não foi aquele que te vendeu o plano, que é bem assim que acontece, né? Busque alternativa e vá atrás, sim. Só queria cobrar assim, que na verdade é uma pena, porque os planos de saúde pensam muito na parte financeira, né? Mas isso é um tiro no pé, porque o paciente obeso mórbido, ele tem tantos problemas que, se ele conseguir se tratar, vai ser até um benefício, né? Olha, outra pergunta para o senhor, doutor Carlos, é da Alda, da Vila Matilde. Uma bariátrica é recomendada, pode ser feita em um caso de esteatose, que é a gordura no fígado? Sim, hoje a gente sabe que a esteatose, que é a gordura no fígado, é uma doença que hoje em alguns pacientes, nos obesos mórbidos, ela pode ser uma doença até grave, né? Mas no magrinho também tem, né? Tem. É que assim, esteatose, se a gente falar assim, esteatose genericamente, é complicado, mas assim, é uma doença que, por exemplo, quando associada a diabetes, muitos pacientes com diabetes têm esteatose hepática. Se você não controla bem, isso pode evoluir, essa esteatose. Então, essa é uma das indicações de cirurgia bariátrica nos pacientes obesos mórbidos. Por que dá esteatose? Porque você tem um acúmulo de gordura no fígado. Isso chama de esteatose. Sim, eu entendi. Mas o que causa esteatose? É o que a gente come?
Sim, a própria obesidade, a gordura se acumula em vários lugares. Um dos lugares que se acumula é no fígado. Mas é isso que eu não entendo ainda. Porque se a pessoa magrinha tem esteatose, não é só pela gordura. Porque, deve ter algum outro componente ali. Pacientes diabéticos, mesmo não obesos, podem ter esteatose porque existem fatores que estão junto com diabetes, do metabolismo, difícil explicar aqui, mas favorecem o acúmulo de gordura Também. no fígado. Acabou o tempo? Já é 1 hora? Já? Já é para encerrar? Dá para fazer mais pergunta aí, Rayala? Tô perdida aqui no horário. O meu ainda dá. Acabou? Ah, que pena, né? A gente pede desculpa a você, ouvinte. Amanhã a gente começa mais cedo a pergunta aos ouvintes, porque teríamos outras aqui. Mas eu adoro que você venha, que você participe, porque, afinal de contas, a gente prepara esse programa com muito carinho para todos vocês. Karina Batim, muito obrigada pela participação. O cirurgião Carlos Aurélio Schiavon, o neurocirurgião Cláudio Fernandes Correia, o cirurgião plástico Luiz Anísio Ana e você. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Beijo a todos e até o próximo programa.